E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar com vocês novamente, começando agora aí nosso conteúdo, né, do ano letivo de 2021. O nosso primeiro tópico, primeiro assunto que a gente vai estudar aí então é análise combinatória. E o que faz isso? Bem, a análise combinatória, pessoal, é uma parte da matemática que trabalha com contagem. Ela conta, enumera a quantidade de elementos de um conjunto. Então, nós vamos desenvolver aqui técnicas de contagem para que você não precise contar de um por um, certo? Os elementos. É bem interessante, cai em todas as provas de concurso público e do Enem. Então, se você está preparando aí para um vestibular, para o Enem, para o concurso público, com certeza, análise combinatória é um assunto certo, tá bom? Muito prazer, sejam bem-vindos aí então ao ano letivo de 2021, ok? Qualquer dúvida, pessoal, sempre na outra semana eu estarei tirando as dúvidas da atividade semanal, ok? Vamos lá, vamos para frente então. O primeiro tópicozinho que nós vamos estudar esse ano é o princípio fundamental da contagem. Você pode abreviar, utilizar o P, o F e o C e falar que é o princípio PFC, né? O PFC, ou ainda também é conhecido como o princípio multiplicativo, ok? É o ponto de partida da análise combinatória. Para isso, vamos antes fazer um problemazinho aqui de motivação para você entender um pouquinho melhor esse conceito, ok? Um motorista deseja viajar de uma cidade A para uma cidade C, mas para ir para a cidade C, deve-se passar necessariamente pela cidade B. Veja a figura. Então está aí a figurinha para nós. Note, aqui está a cidade A, a cidade B e a cidade C. Da cidade A para a cidade B são três caminhos que estão enumerados por números romanos, algarismos romanos, tá bom? É o caminho 1, caminho 2 e caminho 3. De B para C, são dois caminhos que estão aqui enumerados em números em algarismos indo-arábico. Bacana? Então, nós temos esses três caminhos de A para B e de B para C nós temos dois caminhos. A pergunta é, de quantas maneiras distintas, tá? A pessoa aí, o motorista, ele pode ir da cidade A para a cidade C, passando por B, né? De quantas maneiras ele poderia fazer esse caminho, esse trajeto. Vamos lá? Pessoas, a gente pode imaginar da seguinte maneira. Vamos dividir, então, em duas etapas, em duas situações esse problema. Tá? A primeira etapa é ir de A para B. Ok? De A para B são três caminhos. Então, ele vai ter que tomar uma decisão, né, em qual estrada e qual caminho ele vai seguir. Ok? Teria, então, essas três possibilidades para ele tomar essa decisão na primeira etapa. Uma vez que ele tomou essa decisão, escolheu o caminho e chegou na cidade B, a partir de agora ele teria uma outra decisão a ser tomada, né? Qual caminho para seguir para C. Então, depois de tomada a decisão 1, na primeira etapa, que era ir de A para B, ele tem que tomar a decisão 2, escolher a estrada que vai de B para C. Tudo bem? Para isso, ele tem duas possibilidades, gerando, então, se ele vai de A para B pelo caminho 1, chegando em B, ele tem mais duas possibilidades, que são essas duas aqui. A mesma coisa, se ele sai de A para B por esse caminho 2, chegando em B, ele teria mais essas duas possibilidades. E serve também de A para B, agora passando aqui por esse caminho. Ok? Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades, seis modos, seis maneiras, então, desse camarada, desse motorista, ir da cidade A para a cidade C, passando por B. Então, o que a gente fez aqui foi uma contagem, né? Mas essa não é a maneira, digamos assim, mais inteligente. É um método meio lusitano que a gente fala porque você tem que contar um por um. Aqui tá fácil porque são três caminhos e aqui dois, né? Três de A para B, dois de B para C. Agora imagina a situação se você tivesse umas três cidades, quatro cidades, cada uma tendo 10, 15 caminhos entre elas. Não, não vai ser fácil fazer assim, né? Então, o princípio fundamental da contagem, ele vai desenvolver uma técnica que facilite essa contagem, tá bom? Ao invés de você contar um por um, como a gente fez aqui, essas possibilidades, a gente vai fazer isso de maneira mais rápida, mais precisa. Vamos lá? O que diz o princípio fundamental da contagem? Imagina aí um probleminha igual esse que a gente viu, tá? A gente vai chamar isso de um evento. Nós temos, esses eventos podem ser divididos em etapas, em fases, igual a gente fez aqui, ok? Em cada fase dessa, em cada etapa, você tem X maneiras, X modos de tomar a decisão, ou seja, de escolher o caminho a seguir. E que na outra, depois que você tomou essa decisão, porque isso é independente, tá? Uma etapa, elas são sucessivas e independentes. Aí depois que você já tomou a decisão 1, aí agora, para tomar a segunda decisão, por exemplo, você tem Y modos. Então, para descobrir o número de modos de tomar sucessivamente essas decisões, ou seja, de fazer o problema como um todo, basta você multiplicar
as possibilidades de decisão de cada uma das etapas. É o produto. Deixa eu mostrar com um exemplo novamente aqui, que eu acho que você vai entender bem melhor. Então, de quantas maneiras a gente pode fazer isso de A para C passando por B, utilizando agora o princípio fundamental da contagem, né? Eu acho que você vai entender melhor agora, refazendo esse exemplo. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira etapa é escolher o caminho de A para B, certo? Então, de A para B, se você observa aí, nós temos que, para tomar essa decisão, nós temos três possibilidades. Então, primeiramente, a gente vai fazer de A para B. A gente monta esse problema assim, tá? Para a gente não se perder. Então, eu quero de A para B. Então, essa primeira etapa, eu tenho exatamente três possibilidades de escolha para tomar a minha decisão. Tomou a primeira decisão, né? É sucessivo. Tomou a primeira decisão, agora vamos para a segunda decisão. Multiplicar, por isso que eu chamo de princípio multiplicativo, né? Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Chegou em B, vamos para a segunda tomada de decisão, né? Quantas possibilidades eu tenho para tomar essa decisão na segunda etapa, ou seja, de ir de B para C? Bem, nesse caso aqui agora nós temos duas possibilidades para tomar a decisão. Então, o total de maneiras, né, para ir de A para C passando por B, basta você multiplicar as possibilidades de cada etapa. Então, 3 vezes 2, 6. Muito mais prático, né? Então, nós vamos separar esses tracinhos aqui, tá? Em cada tracinho desse aqui, a gente vai colocar o número de possibilidades que você tem para tomar a decisão em cada etapa. Se o problema for dividido em 5 etapas, você vai colocar 5 tracinhos e em cada um deles você vai colocar a quantidade de possibilidades que você tem para tomar a decisão daquela etapa. Tudo bem? Depois multiplica. Aí você tem a solução do problema, ok? Vamos lá, vamos para frente. Vamos colocar um pouquinho mais de emoção. Vamos aumentar um pouquinho aí a quantidade de etapas, ok? Bem, agora de quantas maneiras distintas ele pode ir de A para C, passando por B, e voltar para a cidade A. Opa, olha só que legal. Agora vou aumentar o número de etapas. Observe, primeiramente vai de A para B, certo? Tanto tempo que não trabalha, está até falhando, né, Psel? Agora, nós vamos de B para C. Chegou em C, vai ter a volta. Vai ter que voltar de C para B. Chegou em B, vai ter que voltar até A. Serão 4 etapas. Deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer quais são as etapas. Primeiramente, A para B. Chegou em B, iremos de B para C. Agora vamos voltar de C para B e de B para A. Tudo bem? São 4 tomadas de decisão. São as decisões desse problema. Bem, de A para B nós sabemos que nós temos 3 possibilidades. Chegou em B, ou seja, essa etapa já ficou para trás, é sucessivo. E independente uma da outra, né? Agora chegou em B. Temos 2 possibilidades de escolher para chegar em C. Agora vem a volta. Você vai voltar de C para B. Novamente você tem 2 possibilidades. Você pode escolher o caminho 1 ou 2 sem problema nenhum. Chegou em B para voltar para A. Você tem agora, novamente, 3 possibilidades. Então tá aqui cada etapa, né, ocorrendo sucessivamente, e as decisões você está tomando de forma independente uma da outra, né, vendo o total de possibilidades. Para resolver o problema, para ver quantas possibilidades tem de volta, basta multiplicar. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, aí você vai multiplicar. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, e 12 vezes 3, resposta do problema, 36. Então, existem 36 maneiras do camarada ir da cidade A para C, passando por B, e depois voltar de C para A. Obrigatoriamente vai passar por B novamente, correto? 36, então, é a resposta desse tópico 2. Vamos colocar um pouquinho mais de emoção? Vamos. Tá muito facinho, não tá? Agora, de quantas maneiras distintas ele pode ir de A para C, passando por B, e voltar para a cidade A por um caminho diferente do utilizado para a ida? Opa, melhorou bastante. Agora vamos ter que ser espertinho nessa interpretação, ok? Então, novamente, ele vai ter que ir de A para B,
de B para C, de C para B e de B para A, ok? Dois caminhos, aqui as possibilidades de ida e aqui as possibilidades de volta. De A para B, vai começar agora o problema, ele tem 3 possibilidades de escolha, sem problema nenhum. Chegou em B, ele vai ter 2 possibilidades para escolher. Bacana. Agora é a volta. Pessoas, se ele tinha 2 caminhos para ir, agora a volta ele não pode passar pelo caminho que ele foi. Então só vai sobrar um caminho para ele escolher. Tinha 2 para a ida, mas na volta, como ele escolheu um desses caminhos, ele não pode voltar pelo mesmo. Vai sobrar uma possibilidade só para ele tomar a sua decisão. Ok? Ficar esperto agora com essa restrição que foi imposta no problema. Agora chegou em B, eu quero voltar para A. Na ida, eu tinha 3 caminhos de A para B. Você escolheu um deles e foi para B. Para a volta, como eu não posso voltar pelo mesmo, vão sobrar 2 caminhos para me tomar essa decisão. Então, na volta, observe como tem restrição de C para B um caminho, você vai ter que eliminar uma possibilidade. E de B para A, 2 caminhos, você vai ter que eliminar uma possibilidade. Essas possibilidades que você está eliminando são aquelas que você utilizou para ir. Tudo bem? Agora, aplico o princípio multiplicativo, o PFC, princípio fundamental da contagem. 3 vezes 2 são 6, 6 vezes 1 são 6 e 6 vezes 2, 12. Então, nós temos 12 maneiras de ir da cidade A para a cidade C e voltar da cidade C para a cidade A por um caminho distinto daquele que foi utilizado na ida. É isso aí. Pessoal, vamos fazer mais um exemplo então, para fechar? Olha só, um artista tem 4 cartolas, 5 casacos e 6 bengalas. Todos diferentes. Em cada apresentação, ele deve usar uma cartola, um casaco e uma bengala. Quantas apresentações ele pode fazer sem usar as mesmas 3 peças? Ok? É mais um probleminha só para fortalecer, para você conseguir fazer as atividades. Vamos lá? Esse problema, pessoal, vai ser dividido em 3 etapas, tá bom? A primeira etapa deve ser escolhida a cartola, ou qualquer uma dessas ordens que você vai escolher aqui, ver as decisões, é irrelevante, que você vai multiplicar, tá? Nesse caso aqui, vamos começar pela cartola, depois o casaco, depois a bengala, tá bom? Então, pessoal, olha só, para escolher as cartolas, como ele possui 4 cartolas, ele vai ter 4 possibilidades de escolha. Então tá aí. Qualquer uma delas ele pode escolher para a primeira apresentação. Já escolheu a cartola, vamos para a próxima etapa, agora ele tem que escolher o casaco. Possui quantos casacos? 5. Então você pode escolher qualquer, ou ele, né, pode escolher qualquer um para poder fazer sua apresentação. Escolheu o casaco? Próxima etapa. Escolher a bengala. Ele possui 6 bengalas. Então, 6 possibilidades de escolha. Moleza, moleza, moleza. Mamão com açúcar, docinho de leite com queijo. Olha só. 4 vezes 5 são 20. E 20 vezes 6, 120. Respondendo o problema, ele vai ter 120 possibilidades de fazer as apresentações sem usar as mesmas 3 peças, né? É isso aí. Facinho, né? Agora, pessoal, tem que fazer as atividades, tá bom? Na próxima semana eu vou corrigir as atividades para ver como é que vocês estão indo, ok?